Bom dia, boa tarde ou também boa noite, dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Everton Louva-a-Deus e esse é o vídeo 7 da série Ecos e Reflexões. Desde já, meu muito obrigado por você que está aqui. É, ahn, Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí. E se você está chegando agora, eu gostaria de explicar que essa série Ecos e Reflexões, ela nasceu agora após a minha participação no último mês de outubro no Inktober, que é um evento online de desenho, no qual tem um desafio lá de você fazer um desenho por dia, são 31 temas. E essa série nasceu de uma necessidade que eu senti de estar trazendo algumas explicações, curiosidades acerca do meu processo em cada uma dessas 31 artes, porque elas foram, esse foi o meu terceiro ano participando, mas essas tiveram um quê diferente assim, porque eu já trabalho com as mensagens, né? Então, esses 31 temas desse ano, além do desenho em si, eu deixei alguns questionamentos e, e as reflexões que eu passei na hora de pensar nesses temas foi o que me originou essa série. Após eu receber um feedback de uma amiga minha, a Nicole, inclusive ela aparece no vídeo 2 porque eu fiz um desenho dela para essa série. E essa série é para mim estar trazendo para vocês aquilo que eu não consegui passar somente através da forma gráfica, né, no papel. Então, é isso aí. Então, vamos seguindo para o vídeo, né? O tema desse dia 7 foi imaginar. O questionamento que eu deixei foi: imaginar é romper as correntes, mas por que elas estão lá? E a arte foi essa aqui, ó. É, Primeiro eu gostaria de explicar, né, quem é a pessoa. Esse aqui é o professor Wagner. Ele foi meu professor de História da Arte em um curso técnico que eu fiz na ETEC José Rocha Mendes. Ele era um professor na matéria. A- o curso era de comunicação visual, que é como se fosse uma preparação para o design gráfico. E a matéria dele era a influência dos meios artísticos no design gráfico. Então a gente tinha uma história, tinha esse todo aquele pano de fundo histórico para entender o ser criativo do design gráfico baseado nos artistas que viveram, que construíram os movimentos artísticos. Nós temos lá artistas que trabalharam tanto para pôr para fora os seus sentimentos, como também teve aquele artista que foi pago para passar uma determinada mensagem através da sua pintura, através da sua arquitetura e por aí vai. E o imaginar vai ter uma função importantíssima na vida do design gráfico, né? Porque a gente tem que trabalhar esse lado imaginativo para que possa chamar a atenção da pessoa que vai ver a peça gráfica e tal. E a imaginação, ela funciona já há um bom tempo na minha vida. Eu não sou tão velho, né? Eu tenho 26 anos, mas não é difícil dizer que essa geração que está vindo agora não exercita muito o imaginar, né? A gente vive meio que em uma época de fast food, né? Que as pessoas têm preguiça de fazer as coisas por si só, né? Só pensou em alguma coisa, já corre na internet, já vai ver, sabe? Procurando aquela coisa já pronta.
e não trabalha esse lado imaginativo, esse lado seu. E é uma perda, né? Porque o imaginar é algo que nos constrói de uma forma tão boa assim e próspera, que dá grandes resultados na nossa vida futura, né? Já tem uma frase que diz que nós somos o resultado de nossas escolhas. E o imaginar, ele tem essa função, né, de trabalhar na nossa vida, porque a gente vai pensar em fazer qualquer coisa, então, e antes de acionar propriamente aquela coisa, a gente pensa, né, sobre ela, tal, a gente cria toda uma situação por trás daquilo, né, e o imaginar está aí para isso. Mas se a gente é, entra nessa forma aí do fast food, né, e vai buscar as coisas que já estão lá prontas, perde essa essência, né? Não vem esse toque assim seu, né? Não vem esse toque assim de criatividade seu, porque nós somos individualmente é, criativos, né? Então não precisa você depender do outro, né? Você tem um mundo, tem até essa expressão que dentro de cada um de nós tem um universo, né? Então é triste saber que tantas pessoas estão deixando de explorar esse universo que existe dentro de si. Como tem as mensagens, né? Todos. Eu deixei um texto, né? No caso, esse aqui foi Provérbios 4, versículo 26, que diz: Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. O ponderar é você pensar bem, né? Você tomar uma decisão depois de ver os pesos, as medidas, tal, saber pensar nos riscos, nos prós, nos contras, tal, para chegar num determinado lugar. E o imaginar, ele trabalha, ele ilustra esse lado nosso, né? O professor Wagner, ele, olha ele aqui de novo, ele despertou muito esse lado imaginativo em mim, né? Porque quando eu comecei a desenhar, eu comecei lá por volta de uns 7 anos de idade, mais ou menos, influenciado pelo meu pai, que ele é um pintor letrista, tal. Então eu cresci vendo ele fazendo faixa aqui, placa, letreiro, fazendo umas pequenas ilustrações, tal, nas faixas mesmo, ou em parede, porta de aço, essas coisas assim, né? E aquilo foi fomentando dentro de mim e foi me dando vontade de fazer, né? Aí eu catei um giz, tal, comecei a rabiscar aqui em casa. A gente tem um quintal grande e tinha muitas superfícies de madeira, tal, e ripas, né, de madeirite. Então eu sempre gostei muito de histórias em quadrinhos. Eu lembro que tinha um chiclete, o Big Big, que vinha umas figurinhas dentro, às vezes tinha piada, às vezes tinha charada, ou às vezes tinha ilustrações, né, de desenhos animados e tal. Eu lembro quando eu ia para a escola, eu ia pegando as figurinhas, né, a ponto de eu ter uma caixinha aqui em casa cheia de figurinha e tal. Quando eu estava em casa, aqui depois da escola, tal, eu ia lá naquela caixinha, selecionava uma figurinha e começava a desenhar ela. Então, começou assim, né? Esse despertar no desenho. Então, fui buscando os cartoons e tal. Aí, aqui, ó. Aqui eu trouxe alguns desenhos. Esse aqui não dá pra ver muito direito, muito. Mas eu vou explicar pra vocês. Aqui em cima é uma ponte e toda essa região aqui é como se fosse um desfiladeiro. Aqui está só no lápis, né? Que por muito tempo tive muito medo de forçar o lápis, né? E errar tal o desenho. Em, é, Aqui também é fruto de uma cópia, porque tenho ainda uma revista que ela é como se fosse um detonado de um RPG.
e tinha muitas imagens fantásticas, tal, que esse universo fantástico sempre chamou minha atenção, sempre gostei e tal. E foi dessa revista que eu tirei essa ideia, porque tem uma imagem lá que a personagem está num desfiladeiro e tal. Então, grande parte eu copiei mesmo, eu acho que criação minha é a ponte. Isso, se eu não me engano é a ponte, os galhos de árvore quebrado e tal. Mas já de ver em outros lugares. Em 2009 eu comecei a fazer um curso no estilo mangá, que veio ser a predominante muito no meu estilo, até o dia de hoje ele é bem predominante. Aqui vai ser uma das primeiras criações. Eu passei muito tempo cultivando um desejo de ir para morar no Japão, tal, para ser mangaka, tal. Mas aí eu cresci, entendi qual que é a realidade disso e não desejo mais. Me encontrei em outra área. Aqui também, ó, referência forte de mangá. Aqui é quando eu comecei a encontrar o meu caminho, assim. Aqui ainda é uma história em quadrinho, mas é de um curso que eu fiz e a gente tinha que fazer uma historinha curta poucas, em poucas imagens, né? Se você ver o vídeo 1, eu vou falar sobre o Echo. E o Echo é esse personagem aqui, ó. Aqui ele ainda não tinha o nome de Echo, mas o Echo, ó, eu já fazia uma imagem minha mesmo antes de ter esse cabelo aqui, eu ainda não tinha quando eu fiz esse desenho. Eu usei muito tempo trança e tal. Aí agora que eu tirei a trança, ele tava muito grande, eu cortei e ficou assim, mas eu já me imaginava com o cabelo curto. Então, só aqui que a minha mãe não tem esse cabelo, mas seria minha mãe aqui. Só para me situar vocês, aqui nessa historinha, é, começa-se com a câmera chegando perto de um prédio e onde está o filho e sua mãe conversando e tal. Aí era para ser uma historinha sem falas, então a gente tinha que contar através dos desenhos. Então ela joga um livro sobre a mesa, que eu quis passar ela indicando ele a um estudo mais acadêmico, né? No sentido assim de direito, letras, alguma coisa assim. Aí ele vai, bate a mão na mesa, derruba os livros, faz aquela expressão de mais de decisivo, né? Levanta aí, levanta a camiseta, tá escrito eu amo grafite. Foi logo quando eu comecei a me envolver com grafite. Então aquilo já estava criando alguma coisa dentro de mim, sabe? De que eu queria o caminho que eu ia querer trilhar para minha vida profissional, tal. E E esse lado imaginativo, eu acho que ele é legal por isso, porque eu ainda não tinha feito a ETEC nessa época, mas é legal como você vê, como eu falei há alguns minutos atrás, nós somos resultado das nossas escolhas. Já estava nascendo no meu coração um desejo, uma vontade de trabalhar com esse lado artístico. Hoje eu trabalho com grafite e tal, é, pintando escola, tal, fazendo mural por aí fora. Ainda não é aquele mural, tal, todo autoral, não, ainda não, mas estamos no caminho, esse é o desejo. Mas você vê que nós somos o resultado das nossas escolhas. E aqui eu começo a responder o primeiro questionamento que eu fiz. Imaginar é romper as correntes. Mas por que elas estão lá? Eu acredito que elas estão lá por dois motivos. O primeiro, para que elas sejam rompidas. Para que o imaginar ele não fique só aqui no mundo das ideias. Não. O Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. Então que esse pensamento não fique só aqui,
que ele rompa, que as correntes que seguram ele aqui se rompam e ele venha para o mundo concreto. Então, o primeiro motivo que eu acredito que o imaginar é romper as correntes e a resposta para o porquê que elas estão lá, minha primeira resposta é para que elas sejam rompidas. Aí entra aquela questão do ponderar, do 4:26, pondera as veredas dos teus pés e todos os teus... opa. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Porque não basta só sair por sair. Tem que ser algo concreto, lúcido e certo. Nem tudo que a gente imagina é saudável. Então a gente tem que ter sempre essa balança do que é que a gente está imaginando. O que é que a gente está querendo colocar para fora. Já na ETEC eu comecei a explorar isso, do que eu queria colocar para fora. Aqui é um trabalho que eu fiz com Wagner, no qual ele pediu para a gente preparar uma estampa que ia para uma exposição com essa boneca aqui, ó, aqui embaixo. É uma boneca chamada Blight. Ela tem esse olho grande, assim, ela tem a cabeça grande e tal, e o corpo vai afinando. Mas tem um realismo muito grande nesses olhos dela, tanto que ele ela levava sempre uma diferente para cada aula. E era muito engraçado porque se você ficasse encarando ela demais, assim, parecia que ela estava te olhando de verdade. E eu sempre lembrava de um filme japonês que eu assisti de terror, que tinha uma boneca lá que era possuída de um espírito e tal, e ela só ficava juntos para sempre pra menininha lá que ela atormentava. E então quando eu olhava aquela boneca eu lembrava disso, mano, e é um negócio assim muito estranho, porque parecia que aquela boneca tava olhando pra gente. Mas, quebrando esse parênteses aqui, voltando, o professor Wagner, ele começou a explorar isso dentro de mim, no meu coração, trazer eu para fora o imaginar e exercitar esse imaginar. Porque era legal que a aula dele era sempre de terça-feira. E nossa, era uma aula que eu gostava muito, porque no início eu tinha medo dele. No início eu tinha medo dele por causa do conhecimento dele. Porque ele é aquele tipo de professor que levava os slides, mas os slides não tinha nome nenhum. Ele falava tudo, ele dava todas as informações, só ia com imagem. Então chegava um momento que ele começava lá, tipo, no Egito Antigo, tal, tava falando de uma situação aqui, a outra lá, e encaixando tudo, aí depois passava umas referências pra gente pesquisar, e quando a gente ia olhar, pesquisar, né, por nós mesmos, era tudo que ele tinha dito. Então era um negócio assombroso, assim, porque por causa desse conhecimento, né? E aí no início eu ficava com medo desse conhecimento todo, assim, tipo, o cara olha pra você e começa a falar tudo e tal. Mas aí eu fui me apegando muito à aula dele, fui gostando demais, tanto que chegou ao ponto de eu querer que tipo, a semana toda fosse de terça-feira. Aí, de tanto que eu gostava da aula dele, né? E ele trabalha. A aula dele fez muito trabalhar isso em mim. Tanto que essa estampa aqui de beija-flor eu escolhi. E vocês vão notar que se você for lá na minha página, no Insta, sempre tem essa beija-flor. Olha ela aqui em cima, aqui, ó. Olha ela aqui. Sempre tem essa beija-flor. Porque ela exprime algo que eu faço. A beija-flor na natureza, ela é um polimerizador de flores, assim como as abelhas. Ela vai de flor em flor, pega o pólen e tal, e vai espalhando o pólen. Mas ela não faz isso tipo de forma, digamos, calculada. Ela se alimenta do pólen. Mas assim, enquanto ela vive e busca sustento para a vida dela, ela gera vida. Porque no caminho que ela está indo da flor até a próxima flor, ou se já foi a última flor até o seu ninho, vai espalhando um pouco daquele pólen
e vai gerando novas vidas. E é isso que eu procuro fazer através da minha arte. Enquanto eu vivo, enquanto eu imagino, enquanto eu busco que isso me sustente, através das mensagens eu quero que isso cause algo bom nas outras pessoas, que gere vida, que seja algo assim, opa, que seja algo que faça diferença na vida sua, que está me acompanhando. Por isso que eu não consigo, eu posso afirmar que nunca é só um desenho quando eu pinto, nunca é só um desenho, porque eu não consigo chegar lá só e fazer só um desenho. Sempre ele tem um significado, ele tem um porquê que eu fiz, tem um sentimento envolvido. E o imaginar, ele tem que ser para isso, né? A gente tem que é, trabalhar para trazer para o mundo concreto essas ideias saudáveis para a nossa vida, para que a gente, voltando lá naquela questão do fast food, que a gente não viva para consumir o que o outro produz, mas que a gente mesmo possa produzir. Porque nós somos criativos o suficiente para produzir. Então, esse primeiro motivo dessas correntes estarem aí para elas serem rompidas, para que você vá adiante, porque não existe limites para a sua imaginação. Colocando um aspas aqui, que o limite seria esse correto, né? Se você for colocar em prática todo tipo de pensamento que você tiver, vai ter pensamento que você vai se arrepender de ter colocado ele para fora, né? Tem palavras que a gente pensa que não é legal a gente falar, elas só passou como pensamento e a gente tem que tratar ela como, ó, não sei porque eu pensei nisso, mas que continue aí. O pensamento é seu enquanto ele está na sua cabeça, depois que ele sai, aí já era. Aí não tem mais o que fazer. E isso já vem ser a resposta para o segundo motivo para existirem essas correntes, para que a gente saiba um limite. Então, num primeiro momento, as correntes, imaginar é romper as correntes, mas por que elas estão lá? Primeiramente, para serem rompidas e, num segundo momento, para demonstrar um limite. É, hum, a, a vida, a vida, embora a gente seja livre para fazer nossas escolhas, tal, tudo, a gente tem que trabalhar com esse senso de limite, porque senão a gente vai sair fazendo coisas que vão ser danosas para a gente. Eu estava assistindo um programa de televisão ontem e o apresentador citou um caso, uma frase do vilão Coringa, que ele foi questionado do porquê que ele cometia aqueles crimes, tal, tudo no universo lá do Batman, de Gotham, tudo. Aí, na cena em si que estava acontecendo lá, que eu acho que era uma das histórias em quadrinhos que ele estava citando, o Coringa responde que ele mesmo não sabe o porquê que ele está cometendo aqueles crimes. Aí ele usa a figura de que ele é como um cachorro que corre atrás da roda e se ele vier a pegar a roda, ele não sabe o que ele vai fazer. Porque você já viu o cachorro correndo atrás da roda? Ele passa, ele vai lá latindo, mas a gente nunca viu ele pegando e se vir pegando, o que é que ele vai fazer quando ele pegar a roda? Vai sair rodando junto com ela, igual nos desenhos animados? Vai morder e vai ficar rodando, sabe? Então, tem que existir esse limite para que a gente não perca nosso tempo com coisas fúteis, vã, que não vai levar a gente a lugar nenhum. É, muita gente fala que o cristianismo é como se fosse uma poda da felicidade, vem lá e corta suas vontades, tal, corta sua alegria, corta sua felicidade, porque é só proibição, é só regra, tudo mais. Mas é, fa- vou dar um exemplo meu. Eu tenho 26 anos e esses 26 anos são dentro da igreja. São não conscientemente, né? Porque eu cresci na igreja, então existiu a fase lá de eu criança, tal, que eu não entendi o que eu estava ouvindo, tal, mas aí chegou a minha adolescência, e na adolescência, com 14 anos, que foi quando eu me batizei, que é quando a gente faz a confissão pública da nossa fé, a partir daquele momento eu entendia o que eu estava fazendo. E eu posso te dizer que não foi uma vida de poda do que é bom, poda da minha alegria. Não,
não foi algo assim que veio para tirar a minha alegria, tirar a minha felicidade. Não, veio para ser uma instrução para mim de como trilhar o meu caminho. Esse provérbio que a gente leu aqui, o 4, versículo 26, todo o capítulo 4 é uma exortação paternal, que é, no caso, um pai dando um conselho. O exortar é isso, é você corrigir e encorajando. Então é um pai dando um conselho, dando uma correção, mas encorajando, dando uma correção assim para que seu filho desse aquele salto para o sucesso. Então, a vida cristã, ela é isso, é essa instrução vinda direto de Deus para que nós, como filhos dele, a partir do momento que confessamos ele como suficiente, exclusivo, eterno, Senhor e Salvador, porque precisa ser feita essa confissão para estar se participando dessa união dele como sendo pai e nós como sendo filho. Então você passa a receber esses conselhos para vencer esses pensamentos que outrora podem te levar ou te levaram a um pensamento errado que você trouxe para o concreto e acabou dando ruim. Semana passada eu estava escutando uma música e eu vou estar deixando o link dela aqui embaixo na descrição e tal. Ela se chama Ilusão Cracolândia. É, o refrão dela fala: enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar porque a Cracolândia tá lotada de curioso. Eu tava vendo o MC Rariel explicando a parte dele e tal, que é essa parte do refrão, e tem outra parte que ele canta, mas ele tava explicando primeiro essa. É, quando ele usa essa figura enquanto a lata chacoalhar, ele está se referindo ao lança-perfume, que, segundo ele disse, é a droga que tem o efeito que mais se aproxima do crack. Então, os jovens que começam usando lança-perfume têm uma sensação semelhante à do crack. Então, ele fala: enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, porque a Cracolândia está lotada de curioso. Então, nós vemos os depoimentos de quem se envolveu com drogas e nenhum deles fala que a pessoa chegou e falou que não era legal, que não era da hora, que não ia te dar uma brisa muito louca, que você ia viajar, que o tapa ia ser da hora mesmo, tal. Não, todos eles falaram dessa viagem muito louca e não falaram no fim do poço, que é participar, entrar nessa viagem muito louca. Então, esse ponderar os seus passos para que as suas veredas sejam retas, fala disso. Fala de esse pensamento nascer na sua imaginação e você olhar para ele e falar: aí, mano, você vai me jogar no fundo do poço. Vou te manter trancado aí, você não vai sair não. E não ir. Então, o cristianismo, ele não vem para te podar, para te tirar a felicidade. Não, ele vem para te dar a felicidade, para te dar a alegria real, que não está numa coisa momentânea, passageira, mas está em um processo que você vai lá, cai, levanta, mas você aprendeu com aquela queda, então você não vai cair de novo. Porque a vida não é feita de só momentos de alegria, né? Ela tem altos e baixos. E são esses altos e baixos que fazem a gente se tornar forte para resistir às adversidades futuras e assim encontrar uma felicidade real e verdadeira. E o professor Wagner, ele trabalhou muito isso na minha cabeça, assim, com as aulas dele, né? Porque, voltando para a arte, né? Eu sempre procurei trazer uma mensagem, mas eu tinha dificuldade de como colocar aquela mensagem para fora. Mas através das aulas dele eu comecei a olhar agora, que é engraçado que tipo
Primeiro veio esse conhecimento através dele e agora que está fazendo efeito, está surtindo efeito, está sendo organizado essas ideias na minha cabeça, tal, tá passando esse processo e hoje eu estou entendendo acerca dessas correntes, né? Essas que eu tenho que romper e essas que eu tenho que segurar. Por exemplo, essa personagem aqui do lado é a Miriam. Miriam, o nome dela vem de uma palavra grega que é empeiria, que significa experiência. Então, no empeiria, eu uso só, para fazer referência ao empeiria, eu uso só o iria e coloco o M, o N, Miriam. E a Miriam, ela tem um capacete na cabeça dela com 4 faces, um quadrado, 4 faces. Cada face é um relógio. No caso, nesse que está aparecendo agora, é o de uma ampulheta. Aí, no outro lado, a gente tem um relógio cuco, atrás um relógio de ponteiro normal e um relógio digital. São 4 formas de ver o tempo. Fica na face dela por causa de como a gente encara o tempo, né? Frente à nossa face, só que impotentes, sabe? Sem poder o que fazer. Então, ela tá aqui no meu quarto e todos os dias eu levanto e olho para ela e vem à minha cabeça essa mensagem, essa lembrança do tempo, de como eu tenho que usar ele, de como que eu tenho que aproveitá-lo para para ter um bom proveito na minha vida. Então, essas pinturas que eu, tipo, se você vier me visitar aqui em casa, tem vários espalhados aqui pela minha casa, tal. E até aqui no bairro, eu sempre busco pintar. É mais comum ter pinturas minhas no tráfego que eu faço normalmente, nos caminhos que eu faço normalmente para ir para outro bairro, tal, tudo mais. Isso vai ser, não vai ser uma regra, tal. Tem os outros músicos que eu fui lá em outras ruas que eu não costumo passar sempre, mas tem nesse caminho, porque elas são tipo lembranças para mim e tal. Cada mensagem lá tipo é uma coisa que fala diretamente, primeiramente comigo, assim, sabe? Voltando de novo, porque eu não te passo uma receita que eu não uso, sabe? Eu gosto de ter essa honestidade de passar para você aquilo que primeiro faz um efeito bom, positivo para minha vida. O bem que eu quero para mim, eu quero para você. E aí a gente volta para finalizar. Imaginar é romper as correntes. Mas por que elas estão lá? Primeiramente, para que nós rompamos elas. Porque nós somos capazes de tirar a imaginação, de tirar aquele plano e trazer ele para o mundo concreto. Somos resultado das nossas escolhas. Mas também elas estão lá para lembrar de que existem limites. E é isso que eu quis passar com essa imagem do professor Wagner. Só para finalizar aqui, gostaria de mostrar um trabalho que a gente fez com ele, que foi aqui, ó, esse aqui, ó. E isso era uma atividade que ele passou para a gente que chama construção imagética. No caso dessa aqui, a gente estava estudando sobre a civilização da Mesopotâmia, e ele pediu para a gente fazer com uma imagem, com recortes, com colagens, o que a gente, os principais pontos que a gente absorveu do estudo daquela civilização, porque muitas vezes a arte ela faz essa referência ao mundo daquela pessoa, do artista no caso. Então eu fiz essa construção e ela ficou assim. Eu vou ler aqui a descrição para vocês, ó. Os cabelos cacheados naturais da região. Tem aqui, ó, o cabelo dela eu coloquei uns cacheados porque a pessoa que vivia na Mesopotâmia, lá nas eras antigas, tinha o cabelo cacheado. O troféu com fogo, representando as conquistas que o povo da Mesopotâmia tinha. O quebra-cabeça na mão. Tem aqui uma peça de quebra-cabeça na mão. Está mostrando os povos, a diversidade de povos que construíram a Mesopotâmia. O palácio por trás
tá mostrando a arquitetura sempre adornada de joias. E a saia em V, que tá aqui, ó, ela caindo em V, para meio que mostrar um umbigo, era para lembrar a fertilidade, porque tudo no mundo antigo comunicava alguma coisa, falava daquela sociedade. E a gente não pode deixar isso se perder, sabe? Voltando de novo, se cair naquela questão do fast food, de já pegar as coisas pré-prontas, já pronta lá, tudo. Tem uma frase do criador da Mafalda que ele diz que quem não lê é obrigado a acreditar no que os outros dizem. Então, vamos romper essas correntes, gente. Aqui é uma outra construção que a gente fez agora sobre o Egito. Essa esfera aí vermelha representa o poder que o egípcio demonstrava. A borboleta, que é essa aqui, ó, na frente do tigre, a borboleta representa a crença de vida após a morte, duas vidas no mesmo corpo. O corpo seminu mostra a exibição da mulher, as joias mostrando sua posição no reino. Um braço é uma medalha mostrando seu poder político, o outro a matemática mostrando a sua inteligência. Uma das pernas é de ouro mostrando o caminho sempre cheio de riquezas. Então, no mundo antigo tudo comunicava alguma coisa. Então, por que a gente não replica isso, né? Passa a comunicar algo bom. E eu te convido a exercitar essa imaginação. Se for juntamente comigo, tal, seguindo a boa inspiração do Espírito Santo, melhor ainda, que você possa experimentar essa forma diferente de viver, beleza? E é isso que eu quis passar com essa imagem do professor Wagner. Tá. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Desculpa aí pelo vídeo ter ficado muito longo. Eu tô vendo que tá ficando muito longo, tá, as coisas, mas colocar isso pra fora tá sendo uma experiência muito boa, sabe? Então eu te agradeço se você tá acompanhando desde o início. Se você também não tá, não tem problema, beleza? Compartilha aí nas suas redes, se inscreve no canal e é isso aí. É nóis, muito obrigado. Falou.